Bom, pessoal, agora a gente chega à nossa parte final sobre como elaborar recursos, quando cabem os recursos e tal. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência quando a gente vai elaborar um recurso, como eu disse para vocês, existem alguns passos, né? Primeiro, a gente buscar o cabimento do recurso, buscar permissão para o recurso, vamos dizer assim, ter a vista da prova em mãos. Eu alertei para o pessoal da ESAF, principalmente, né? A ESAF é a banca que não disponibiliza a vista de prova, pelo menos até o presente momento. A ESAF não tem feito isso. Quando você for fazer prova discursiva em outra cidade, né, o que você tem que fazer? Deixar para a ESAF uma procuração com alguém de sua confiança, tá? Você deixa lá assinado direitinho, uma procuração simples, para que essa pessoa possa pegar a prova para você, escanear, digitalizar essa prova, mandar para o seu e-mail e você possa fazer o procedimento recursal, tá? Terceiro passo, gente, julgar se cabe ou não recurso. Isso é muito importante. Como eu disse a vocês, quando a gente, principalmente quando são concursos de segunda fase, os concursos de tribunais de contas, né, os concursos da área fiscal, quando caem em segunda fase, os candidatos ficam muito desesperados porque por meio ponto, por 0,25, alguma coisa assim, não conseguiram entrar na lista dos aprovados de fato. E aí vem o desespero, as pessoas querem fazer qualquer coisa. E aí as pessoas querem sair pagando uma série de serviços sem refletir sobre a real necessidade dos seus recursos. Bom, primeira pergunta que todo mundo faz. Recurso, Júnior, abaixa minha nota? Será que abaixa? Olha, gente, eu só vi isso acontecer uma vez nesses quase 15 anos de aulas para concurso, né? Mas realmente a redação do candidato era tão ruim que era para ele não ter ingressado com recurso. Ele já estava com uma nota razoável, foi até uma prova do CESP, tá? Estava com uma nota razoável, mas ele quis chorar mais um pontinho para entrar. Porém, eu lembro na época direitinho de ele ter me consultado, a redação era um parágrafo inteiro, ela não tinha, parecia uma ata, não tinha parágrafos. Aí eu falei, olha, essa redação está muito mal estruturada para você chorar mais um pontinho, tem certeza? Não, eu vou arriscar. E aí realmente houve decréscimo de pontos. Por quê? Porque do mesmo jeito que você questiona, você contesta a correção, né, o examinador passa a analisar os pontos que você contesta e ele vai verificar a validade disso. Mas, como eu disse, nunca mais vi banca nenhuma decrescer pontos, tá? Até porque é uma questão muito polêmica. Então, as bancas, tudo que elas podem fazer para se livrar de polêmica, né, elas fazem. Segunda questão, quando eu falo que o aluno pode, né, vamos supor, você está tão desesperado que você quer montar um recurso a si mesmo, você pode montar o seu recurso, tá? Eu falo sobre responsabilidade quando você vai pagar o recurso, que é aí que entra o complicador, né? Você viu que você foi injustiçado pela banca examinadora, então você quer, vamos dizer assim, apostar num serviço de profissionais capazes de auxiliar você nessa análise de recurso, vale a pena? Aí vale a pena. Por que vale a pena? Ora, você estudou, você notou que houve, né, uma correção. Isso acontece muito em concurso. As bancas nivelam as notas, então você tem a impressão que aquilo foi corrigido de um modo bem esculachado, né, sem muitos cuidados, e você, poxa, batalhou até ali, então vale a pena você investir sim no serviço profissional, se você nota que seu recurso é cabível, tá? Tudo bem? Agora, se você tá aí eu realmente, tem gente que tem consciência, olha para sua prova de redação e diz assim, minha prova não foi bem, mas também não sabia o conteúdo, né? Vou entrar com recurso, aí entre você mesmo com o seu recurso, tá? Então, quer dizer, tem que tomar todos esses cuidados. Entender um pouquinho, já que você vai montar o seu recurso, né? Como é feito um recurso e depois a gente volta a falar sobre quando você realmente deve contratar um serviço profissional e o que esse serviço profissional de recurso tende a somar para enriquecer o seu pedido e ajudar a aumentar as suas chances de majorar pontos, tá bom? Então, lá no material, vamos lá? Bom, a pergunta que ficou praticamente para o final, né, para eu responder, como eu vou estruturar um recurso contra a correção da prova discursiva, tá vendo, gente? O recurso é contra o que foi feito, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Quais são os cuidados para eu observar? Antes de responder a 3, eu vou responder a 6, tá certo? Por quê?
Isso tem muito a ver uma coisa com a outra. Será que quando eu estou lá na área do aluno, que eu vou impetrar o meu recurso naquela área ali, existe um limite de linhas para eu interpor o recurso? Vamos lá. Em geral, não existe esse limite de linhas não, tá? Em geral, não. Mas você tem que procurar rever o seu edital, tá certo? No item que vai falar sobre recursos, tá? Os editais, assim que você termina de ler sobre as provas objetivas e discursivas, né? Existe uma seção que é uma seção de recursos, tá certo? E a partir dali, você vai saber se existe alguma norma ou não, tá? Outra questão, na própria área do aluno, né, costuma haver regras, tá? É aquela área que você entra com a sua senha, o seu CPF, para que você possa ter acesso ao seu texto e impetrar o seu recurso. Então, o que acontece? Nessa área costuma ter informações se há limites ou não. Se você não tem essas informações, na área do aluno não tem essas informações, e nem nos recursos, quer dizer então que não há limites. Você pode fazer o recurso do tamanho que você quiser, tá? Em tese pode ser do tamanho que você quiser. Porém, a ESAF, certo? A ESAF, lá na área, né, no seu portal, ela limita a quantidade de caracteres, tá? Esses caracteres contam letras, tá certo? Espaços, tudo isso você vai contar. São os caracteres que você usa no seu teclado. Então, ela vai limitar isso a uma quantidade de caracteres que varia de concurso para concurso. Tem que ler lá na área do aluno quantos caracteres a ESAF está permitindo para que você possa construir o recurso, tá certo? Ela limita o texto, tá? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho, então, como, para a gente responder a 3 e, querendo ou não, a 3 tem influência também no item 6, tá certo? Todo recurso, quando eu vou fazer a composição de um recurso, todo recurso possui 3 partes, tá? São basicamente 3 partes. Primeiro, né? É o objeto do seu recurso, tá? O objeto contestado, ou seja, o que você não com o que você não concordou, tá certo? Você tem que expor nas primeiras linhas, tá certo? O que é o objeto que o examinador deve analisar. A fundamentação, tudo bem? A fundamentação, porque você não pode só falar que você discorda, por exemplo, venho recorrer da nota dada ao critério 1, certo? O critério 1 valia tanto e o examinador julgou valer tanto. Ponto. E pronto, não, você tem que fundamentar. Por que você contesta? Você precisa fazer uma fundamentação, tá bom? Outra questão. Ao final, você tem que indicar o quê? A majoração. Ou seja, o seu pedido, tá? O seu pedido. Você vai justificar quantos pontos você acha que deveria ser dado para o objeto contestado, tá bom? Então, são 3 partes fundamentais. Ora, gente, o que a gente deve fazer? Primeiro, se você está fazendo o seu recurso em casa, tudo bem, você está tentando um chorinho, né, para a prova discursiva, você não está seguro, você já sabe mais ou menos que a prova não está tão boa, né? Você vai compor recurso com essas 3 partes, tá? Se você, né, e não precisa de você fazer muita coisa, é só você pedir, por exemplo, você pode abrir ao examinador recursal, né? Examinador recursal. Aí, vírgula, começa seu texto, né? Contesto a nota atribuída, contesto a nota atribuída. Aí você está contestando uma parte da grade, atribuída ao quesito tal, né, para a minha discursiva feita para o concurso X. Ok, ponto. Pelos motivos ou seja, em razão dos motivos que vou expor. Então, você anda na fundamentação, tá? De posse, aí depois você diz ao final, né? De posse das justificativas apresentadas, pede-se a majoração, por exemplo, você
valia 6 pontos aquele critério e você tirou 3. Você acha que deveria ganhar mais 2. Então, pede-se a majoração de 2 pontos para o item que objeto, né, de minha contestação, objeto do meu procedimento recursal, tá bom? É basicamente isso, não tem muito o que fazer, tá? Agora, gente, vejam bem, se você procura um serviço profissional, né, por exemplo, no ponto recursos, até deixei o endereço para vocês aqui, se você acha que realmente foi injustiçado, a briga vale a pena, tá certo? Aí você vai procurar um serviço orientado por profissionais, tá? O que tem, né? Falo para vocês aqui, qual que é a diferença de você fazer um recurso sozinho ou fazer um recurso com um profissional? Primeiro, num recurso, tá? Eu vou falar o que você deve evitar. Depois eu falo qual que é o papel do profissional. Primeiro, no recurso, não adianta você puxar saco da banca. A nobre banca, não, tá? Você vai falar assim, a banca examinadora ao examinador recursal, certo? Contesto a nota tal. Discordo da nota atribuída ao quesito X, tá certo? Você vai criando. Diz os motivos e diz quantos pontos você acha que deveria aumentar para aquele quesito, tá? A gente faz, lembra vocês que a gente faz um recurso por prova discursiva. Não adianta você mandar 3, 4 recursos, tudo bem? Também não adianta você sair pagando tudo que é serviço profissional de recurso, não. O ideal é que você possa pagar um serviço especializado se você sente que realmente é cabível, nesse caso, o pedido de recurso. O que acontece? Normalmente, serviço especializado, o que o profissional vai fazer? O dever dele é atacar a fundamentação. De que modo? Ora, gente, as bancas examinadoras, as bancas recursais, dispõem de muito pouco tempo para trabalhar e uma banca muito menor. E hoje, cada vez mais, aumenta, né, tem aumentado o volume de pedidos de recurso. E essa banca não pode ser qualquer banca, ela tem que ser uma banca especializada, uma banca de consolidação. Então, quer dizer, como o examinador ele possui pouco tempo, né, certos elementos da fundamentação precisam ser muito pontuais. A gente não pede tudo que tem direito no recurso, não. O profissional, né, vamos dizer assim, o professor, no caso, ele observa qual é a área em que você tem maior chance e diz, vamos atacar esta e esta área. Por quê? Vamos esquecer aquela outra. Por quê? Porque não cabe para você, é certo? Ou cabe, mas é melhor, essa aqui está com chance maior. Então esse profissional vai orientar você nesse sentido, tá? Outra coisa, a fundamentação que esse profissional vai empregar. Por exemplo, um aluno que faz concurso e não sabe fazer recurso, ele coloca lá, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, aí ele coloca toda a lei. Poxa, o examinador já sabe o que é o artigo 5º. Já o profissional não, ele vai meramente citar o artigo 5º, quando tem uma base, né, para fundamentar com base na Constituição, quando é um recurso de direito, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai caprichar um pouco mais nesse recurso para te dar solidez, tá certo? Quando eu falo caprichar no recurso, não é encher o seu recurso com, por exemplo, com jargões jurídicos sem propósito, não, tá? Ou encher o seu recurso de jargões linguísticos sem propósito. Ele não vai fazer isso. Ele vai ser conciso, que é o que bancas como CESP, ESAF, FGV, Fundação Carlos Chagas exigem. O que é concisão? Ele vai ser econômico nas palavras, mas vai conseguir ser bastante contundente na sua defesa, tá? Então, essa é a característica do serviço profissional. Tem obtido sucesso, Júnior, no serviço profissional? Geralmente sim. Vocês podem conferir no site do Ponto, que a maioria dos recursos normalmente são deferidos, ou seja, são aceitos pela banca, tá? Porque são bem feitos. A banca até tem a preferência pelo serviço profissional, porque ela já identifica rapidamente ali o que é que o examinador está querendo. E quanto mais pessoas entram com recurso para aquela mesma questão, gente, maior. Por isso que é importante divulgar e animar o seu colega a ingressar com recurso, mesmo sendo ele o elaborador do recurso dele, tá? Então, quer dizer, isso é importante. Outra questão que se põe, tá? Que para a gente poder fechar o nosso bate-papo não faça, tá certo? Recursos extensos. Eu paguei por um recurso maravilhoso, tinha 3 páginas, acabou de perder o seu recurso. Não faz sentido algum isso, tá? Como eu falei, as bancas dispõem de pouco tempo, e o princípio que é exigido, né, do exame de recurso é o princípio da concisão, que é a economia, é o princípio da boa fundamentação, que é a justificativa que te faz levar aí a aprovação, tá bom? Então, um beijo grande para você, sucesso, tomara que você não precise de recurso, tá ok?